300 anos de devoção a Maria, 300 anos de oração com Maria, 300 anos de adoração a Jesus, nestas colinas de Aparecida. Recordando a mensagem de Natal de Dom Dimas em dezembro de 2015, vamos reviver o Ano Santo da Misericórdia e a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida. Os 150 anos de devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a continuação da implantação do Plano Arquidiocesano de Pastoral e seu carro-chefe, a setorização. A Igreja Arquidiocesana assume o pedido do Papa Francisco em ser uma igreja em saída. Acolhe as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil e coloca-se diante de 6 urgências que requerem o empenho especial de todos nós e de todas as organizações desta Igreja. Ao adotar as 6 urgências como roteiro para a sua ação pastoral evangelizadora, a Igreja Arquidiocesana quer ampliar o esforço já existente nas comunidades paroquiais, nos movimentos e organismos eclesiais, na busca e no encontro de caminhos para a transmissão e o fortalecimento da fé. Estas urgências são uma chamada de atenção para encontrarmos os melhores caminhos frente à nossa realidade. Tais urgências dizem respeito à busca de propostas para a transmissão e a sedimentação da fé, neste tempo de mudança de época e de profundas transformações. As urgências são como um termômetro, pautadas pelo anúncio da palavra que Deus, pela celebração da liturgia e pelo serviço da caridade, nos provocam a consciência de seguidores de Cristo, nos fortalecem na graça do batismo e nos impulsionam à missão evangelizadora. A Arquidiocese de Campo Grande é a expressão da Igreja Católica Apostólica Romana, com circunscrição que abrange os municípios de Campo Grande, Bandeirantes, Corguinho, Jaraguari, Ribas do Rio Pardo, Rochedo, Sidrolândia, Terenos e o distrito de Ayanduí, no estado de Mato Grosso do Sul. O primeiro e principal objetivo é ser testemunha de Jesus Cristo e do Evangelho do Reino de Deus. Diante da necessidade de promover a nova evangelização, estaremos em estado permanente de missão. Toda ação pastoral seja marcada pelas seguintes urgências: Igreja em estado permanente de missão, uma igreja em saída. Igreja Casa da Iniciação à Vida Cristã. Igreja Casa da Animação Bíblica da Vida e da Pastoral. Igreja Comunidade de Comunidades. Igreja a Serviço da Vida e da Família. Igreja Canteiro de Vocações e Ministérios. A igreja nasceu com a marca da missionaridade. A própria comunidade deve ser ela mesma anúncio, pois o próprio mensageiro é também mensagem. A atual consciência missionária interpela os católicos a irem ao encontro das pessoas, das famílias, comunidades e povos, para lhes comunicar e compartilhar o dom da fé no encontro com Cristo. Estamos num tempo de urgente saída em todas as direções, para proclamar que o mal e a morte não têm a última palavra. Um tempo de esquecer o que ficou para trás e correr em busca daquele que já nos alcançou. Num tempo que deve levar a uma forte comoção missionária. A igreja precisa ouvir os questionamentos do tempo atual para dar respostas fundamentadas na palavra.
As nossas instituições e tradições são questionadas. Por isso, o que torna visível o anúncio de Jesus Cristo é somente a força do testemunho pessoal e comunitário. É preciso dar a tudo o que se faz um sentido missionário e fazer como Jesus fez por palavras e ações. É concretizar o maior mandamento: amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei. Em vista da necessidade de formar nossos fiéis para a coerência e testemunho de fé e vida, seremos uma igreja acolhedora, a casa de iniciação à vida cristã. Para responder aos desafios da secularização e do indiferentismo religioso que permeiam nossa época, urge despertar a fé de quantos não creem e dos que abandonaram a fé, através da formação de evangelizadores para o querigma, que torna atual o anúncio da salvação realizada por Jesus. A fé é dom de Deus. Não se começa a ser cristão por uma decisão ética ou uma grande ideia, mas pelo encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá um novo horizonte à vida e, com isso, uma orientação decisiva. Por sua vez, este encontro é mediado pela ação da Igreja, ação que se concretiza em cada tempo e lugar, de acordo com o jeito de ser de cada povo e de cada cultura. A adesão implica sempre no anúncio, na apresentação, no testemunho, na proclamação da palavra de Deus. Cada época tem exigências próprias para que o anúncio de Jesus Cristo se torne eficaz. Por isso, é necessário desenvolver em nossas comunidades um processo de iniciação à vida cristã, que conduza a um encontro pessoal cada vez mais profundo com Jesus Cristo. A iniciação cristã não se realiza uma única vez na vida de cada pessoa, nem se esgota na preparação para os sacramentos da iniciação cristã. Ela deve ser ratificada e fortalecida inúmeras vezes, tantas quantas o dia a dia exigir. Assim, as comunidades devem tornar-se mistagógicas por excelência, ou seja, preparadas para ajudar que o encontro com Jesus Cristo se faça e se refaça permanentemente. Tornar a iniciação cristã uma característica da ação evangelizadora e, consequentemente, das comunidades eclesiais, implica rever atitudes, horários, estruturas e até mesmo o perfil do agente evangelizador, que deverá servir como ponte entre o candidato e a fé e a comunidade que acolhe e o acompanha. Diante da necessidade de ouvir e praticar a palavra de Deus para sermos discípulos missionários, toda a vida e toda a ação da Igreja deve ser animada pela palavra de Deus. Seremos a casa da animação bíblica da vida e da pastoral. Na alvorada do terceiro milênio, não só existem muitos povos que ainda não conheceram a Boa Nova, mas há também muitos cristãos que têm necessidade que lhes seja anunciada novamente, de modo persuasivo, a palavra de Deus, para poderem experimentar concretamente a força do Evangelho. Particularmente, as novas gerações têm a necessidade de serem introduzidas na palavra de Deus através do encontro e do testemunho autêntico do adulto, da influência positiva dos amigos e da grande companhia que é a comunidade eclesial. Não basta um contato casual e momentâneo com a palavra de Deus. Este contato tem que ser profundo e vivencial, onde as pessoas sejam levadas a ver a própria vida à luz da palavra e assim possam empenhar-se por colocá-la em prática efetivamente. Importância especial tem a leitura orante da palavra de Deus, cujo método é a leitura, meditação, oração e contemplação da palavra de Deus. A animação bíblica da pastoral é o esforço de iluminar com a palavra de Deus toda a vida através do conhecimento e da interpretação, da comunhão
e da oração com a palavra e da evangelização e proclamação da palavra de Deus. Diante da urgente missão de que todos tenham vida, vamos nos colocar generosamente ao serviço da vida plena para todos e ao serviço da família. Momento Vida. Foi necessário muito tempo para que a humanidade reconhecesse o que é evidente. Todas as pessoas são iguais e têm os mesmos direitos. A violação da dignidade do ser humano causa revolta. É uma ofensa a todos nós. Pode haver alguma dúvida de que o primeiro direito é o direito à vida a partir da fecundação? Não podemos nos deixar manipular. Se o direito à vida for destruído, o próprio ser humano é destruído também. Pense nisso. A vida já é um valor em si mesmo. Ninguém pode decidir sobre a vida de outra pessoa. Pelo direito de nascer, o primeiro de todos os direitos humanos. Ao longo de uma história de solidariedade e compromisso com as incontáveis vítimas das inúmeras formas de destruição da vida, a Igreja se reconhece como servidora do Deus da vida. Os católicos não podem calar-se diante da vida impedida de nascer por decisão individual ou pela legalização do aborto. Não podem calar igualmente diante da vida sem alimentação, casa, terra, trabalho, educação, saúde, lazer, liberdade, esperança e fé. Mas precisam comprometer-se com um mundo onde seja efetivamente reconhecido o direito de nascer, crescer, constituir família, seguir a vocação e manifestar a fé. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Com o cumprimento deste mandato, nossa Igreja será como um canteiro de vocações e ministérios. À medida que os anos passam, verifica-se uma diminuição das vocações ao sacerdócio e à consagração da vida. A luz de Cristo brilha em mim. Ainda são poucas as paróquias que têm um serviço de animação vocacional, o SAV, organizado pelo qual padres, fiéis, leigos, religiosos e religiosas se empenham em despertar nos jovens a vocação e trabalham para ajudá-los no discernimento necessário para reconhecer e responder o chamado do Senhor. A luz de Cristo brilha em mim. Sou chamado a seguir. Para cumprir a ordem de nosso Senhor, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, para estarmos em comunhão fraterna e em comunhão entre todos os batizados. Nossas comunidades serão organizadas sempre mais com uma rica e variada comunidade de comunidades cristãs. A dimensão comunitária é intrínseca ao mistério e à realidade da Igreja, que deve refletir a Santíssima Trindade. Sem vida em comunidade, não há como viver efetivamente a proposta cristã, isto é, o reino de Deus. A comunidade acolhe, forma e transforma, envia em missão, restaura, celebra, adverte e sustenta. Entender as necessidades do bispo, do padre, do evangelizador e de todas as pessoas é também entender e compreender a realidade na qual todos nós estamos inseridos e cuja dinâmica nos puxa em função de que o Evangelho seja anunciado para que as pessoas possam viver sua experiência de fé. Precisamos de instrumentos, de meios para isso. O documento de Aparecida retoma a urgente necessidade de renovação da paróquia e, portanto, fazer de cada paróquia essa grande rede, o lugar de congregação e irradiação da Boa Nova. Precisamos de muitos diversificados e incidentes instrumentos para que possamos fazer o Evangelho chegar às periferias existenciais e territoriais. Como é que a Igreja vai responder pastoralmente ao ser humano urbano que reside num lugar, mora no outro, trabalha no outro, tem laços afetivos no outro, estuda no outro e que tem alta mobilidade frente ao conceito de paróquia territorial, que é a concepção física de espaço? Como é possível, então,
manter a experiência comunitária dentro dessa mobilidade? Em uma pastoral de conjunto, ambos sistemas devem coexistir e responder para serem comunidades cristãs. Investir na setorização em unidades territoriais menores, com equipes próprias de animação e de coordenação, que permitam maior proximidade com as pessoas e grupos que vivem na área. As paróquias e comunidades façam um levantamento da realidade local, no que diz respeito à educação, saúde, moradia e trabalho, ao número de templos religiosos e diferentes denominações cristãs e de outras tradições religiosas presentes no território paroquial, e da frequência à missa, à catequese, aos sacramentos, sobre as pessoas doentes, pessoas idosas e com deficiência. As SEBs, inseridas nas suas respectivas paróquias, sejam estimuladas e ajudadas a manterem-se fiéis à sua razão de ser e sua missão de promover a interação entre fé e vida, o surgimento de vocações e de novos ministérios leigos, a educação da fé de jovens, crianças e adultos, o compromisso evangelizador e missionário junto aos mais afastados. Toda ação eclesial brota de Jesus Cristo e se volta para Ele e para o reino do Pai. Jesus Cristo é nossa razão de ser, origem de nosso agir, motivo de nosso pensar e sentir. Nele, com Ele e a partir dele, mergulhamos no mistério trinitário, construindo nossa vida pessoal e comunitária. Nisto se manifesta nosso discipulado missionário, contemplarmos Jesus Cristo, presente e atuante em meio à realidade. À sua luz, compreendemos que com ela nos relacionamos no firme desejo de que nosso olhar, ser e agir sejam reflexos no segmento cada vez mais fiel do Senhor Jesus. Não há, pois, como executar planejamentos pastorais sem antes pensarmos e nos colocarmos diante de Jesus Cristo. A vida de Jesus foi um contínuo serviço e entrega pela humanidade. Assim, também o serviço e a gratuidade devem ser a marca da vida dos cristãos, discípulos missionários em todos os tempos. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias do homem de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração, porque a sua comunidade é formada por homens que, reunidos em Cristo, são guiados pelo Espírito Santo na sua peregrinação em demanda do reino do Pai e receberam a mensagem da salvação para comunicar a todos. Por este motivo, a Igreja sente-se real e intimamente ligada ao gênero humano e à sua história. O Deus que me criou e quis me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou e quis me consagrou para anunciar o seu amor. Antes de partir para o céu, Jesus de Nazaré despediu-se de seus discípulos com um mandato missionário. Ide e fazei discípulos, batizai-os, ensinai-lhes a observar. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Encontra-se aí o fundamento bíblico para a tríplice missão da Igreja e de cada discípulo missionário, fundada no ministério de Cristo, Rei, Sacerdote e Profeta. Eu sou como uma flor por sobre um muro. Eu sou como a flor por
foto sobre o muro. Eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo pra amar e pra servir. Eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Então, meus queridos irmãos e irmãs, como podemos ver, já adentramos bastante na execução do nosso plano de pastoral, mas ainda há muita coisa por ser feita. No próximo ano, eu lembro que estaremos vivenciando o Ano Mariano Nacional. Muita coisa em torno da devoção de Nossa Senhora deverá ser feita, particularmente a difusão da devoção à Nossa Senhora da Abadia, nossa padroeira arquidiocesana, inclusive com a realização, com a graça de Deus, de um congresso mariano diocesano. A nossa diocese foi criada em 1957 e instaurada em 1958. Então, nós começamos também já no próximo ano a celebrar o jubileu dos 60 anos de criação e depois de instauração da nossa arquidiocese. Na setorização, ainda precisamos também apostar mais, que é preciso renovar a estrutura das paróquias para sermos efetivamente uma igreja em saída. Que nossa Mamãe do Céu, então, possa nos abençoar a todos e que esse plano diocesano de pastoral não seja apenas um documento a mais, mas seja efetivamente um roteiro para a organização dos planos das paróquias, das diversas iniciativas pastorais e assim, rumo a um objetivo comum, sejamos a igreja que nosso Senhor deseja, a igreja evangelizadora dos novos tempos. Maria.